Quem bate? Carlos I, por graça de Deus, imperador da Áustria, rei apostólico da Hungria, rei da Boêmia e da Dalmácia, da Croácia, da Eslovênia, da Galícia, rei de Jerusalém, arquiduque da Áustria, grande duque da Toscana e da Cracóvia, duque da Lorena. Não conheço. Quem bate? Carlos I, por graça de Deus, imperador da Áustria e rei apostólico da Hungria. Não o conheço. Quem bate? Carlos, mortal e pecador. Entre. Esse, meus amigos, essa é uma passagem clássica, né, vamos dizer assim, das exéquias dos Habsburgo, né, para dar entrada na cripta dos capuchinhos em Viena, o corpo dos monarcas. Né? Então, é lido, né, eu aqui abreviei o título completo do monarca, que pede entrada, e essa entrada lhe é negada, ele é dito por desconhecido, até que ele se apresente como mortal e pecador. E assim, então, o seu corpo é recebido pelos frades para ter ali o descanso eterno. Eu quis começar assim, né, para traçar mais ou menos o percurso da conversa que nós queremos ter. Então, o beato imperador Carlos soube ser o tempo todo e antes de tudo, mesmo em meio a todos esses títulos, aos compromissos conexos, à vida conexa, ele soube reconhecer-se e portar-se diante de Deus nosso Senhor como mortal e pecador. Eu havia dado, na verdade, para essa palestra, um título maior, né? Na verdade, nós tínhamos combinado: Beato Imperador Carlos, estadista, pai e esposo. Né? E eu, por problemas técnicos, não consegui trazer a projeção, né? Senão deixaríamos aqui vamos dizer assim, esse mote bastante evidenciado. Mas eu gostaria que nós tivéssemos, durante toda a nossa conversa, essa diretriz: Beato Imperador Carlos, estadista, pai e esposo. Nós vamos tentar, né, eu lancei mão de algum material para me preparar mais detidamente para falar com os senhores hoje, e um dos autores que eu li deixava bem claro que a intenção dele era fazer uma biografia e não uma hagiografia do santo. Aqui se dá o contrário, né? Eu pretendo, espero poder mais evidenciar o santo, o beato, do que propriamente o imperador, o homem de Estado, mas nós vamos ver que essas dimensões são inseparáveis. Então, eu gostaria, né, de que nós começássemos tendo em mente esses radicais da vocação cristã do beato imperador Carlos, a sua esponsalidade, a sua paternidade. Vamos dizer assim, isso foi levado a efeito por ele nessa dimensão efetivamente radical, ao ponto de chegar a ter o que eu chamei aqui, né, de uma esponsalidade conglobante, à medida que o Cristo esposo, o Cristo esponsal, foi-lhe sempre um modelo de esponsalidade, vivido com sua cônjuge, com seu cônjuge, mas também com todos os seus, com todos aqueles que eram o seu povo. E também a dimensão de uma paternidade que se torna nacional e que se estende não só aos seus filhos, mas a toda a sua nação, a todos os seus filhos enquanto compatriotas. E essas duas dimensões radicais de sua esponsalidade conglobante, de sua paternalidade nacional, o fazem um homem de Estado que eleva a política, a arte e, mais do que a arte, ao mistério da sua santidade.
Então, esse é o percurso, esse é o entendimento que nós vamos buscar ter, né? Eu não vou me furtar de dar aqui alguns dados, algumas datas que são necessárias para que nós compreendamos o transcurso dessa vida, mas é essa a dimensão que nós queremos ter. Como um pai e um esposo vivem essa dimensão vocacional com tal radicalidade que essas se tornam categorias para além da realidade física, para além da realidade humana, fazem dele um perfeito homem de Estado e fazem dele também um candidato, um homem a espelho do Cristo Santo. Né? Eu vim com essa roupa hoje para homenagear os meus alunos, né? Certo dia eu fui dar aula só com esse blazer aqui riscado, aí estava passando com o meu copo de café, né? Minhas folhas, escutei um menino falando assim, ah lá o outro, ele vem dar aula vestido de dinossauro. E aí eu fiquei prestando atenção para ver se era meu aluno, porque se fosse, quando entrasse na sala, eu ia contar essa história, não ia me furtar disso e queria ver com que caras ele ia ficar. Mas não era meu aluno. E aí eu lancei um desafio, né? Ao invés de usar só o blazer, eu viria então com o costume todo de dinossauro a caráter mesmo, né? E me peguei pensando numa coisa quando eu ouvi esse comentário. Ele falou, olha lá o outro, vem vestido de dinossauro. E eu pensei comigo, isso significa que eu sou um homem ancestral. Então, de fato, eu não posso lutar contra essa dimensão. Mas, pensando melhor nessa, vamos dizer assim, nessas categorias que nós estamos usando aqui hoje, não só um homem ancestral, mas acho que temos que tentar, e eu tenho tentado, e desejo tentar ser um homem radical. Não ancestral puramente, mas radical. A viver as dimensões cristãs da nossa existência como categorias de direção rumo ao ideal da santidade. É isso que o Beato Carlos viveu, é isso que nós desejamos viver e é isso que nós desejamos enxergar aqui hoje. Né? Por que apresentar a vida, né, de um imperador, de um império que não existe mais, distante do nosso, sem uma proximidade muito grande em termos culturais, em termos de idioma conosco? Por que fazer isso? Aqui hoje, nesse dia 6 de agosto, né, frio no retorno das férias. Por que fazer isso? Porque o Beato Imperador Carlos, a despeito de qualquer outra coisa, consegue ser para nós figura do Cristo. Consegue ser para nós motivo, consegue ser para nós ânimo de santidade. Então é essa a visão, é isso que nós precisamos tentar enxergar e é isso muito modestamente que nós tentaremos fazer e que Deus nos ajude nesse sentido. Né? Eu gostaria então também, de princípio, de agradecer, de saudar primeiro, né, a todos os membros dessa sociedade, desse sodalício, na figura do seu Elcio Pinto de Almeida, que é o presidente, e gostaria também de agradecer ao professor Rodrigo, que me convidou para estar aqui hoje falando com os senhores, motivo de muita alegria e de merecida honra para mim, mas eu espero que aqui se sobreleve a imagem do Beato Imperador Carlos. A minha missão aqui é buscar não ofuscar essa imagem com os defeitos da minha comunicação, das minhas palavras, com as minhas limitações. E eu não estou aqui como bacharel em Direito, nem como professor de Direito, muito menos como um grande entendedor de História, mas modestamente como um devoto do Beato Imperador Carlos e de sua esposa, a serva de Deus, Zita. Então, eu começo por limitar bastante o objeto da nossa conversa, deixando bastante claro qual é
o nosso objetivo, né? E peço a Deus, através da Virgem Maria, que me ilumine, que nos ilumine para fazer este percurso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Beato Imperador Carlos, rogai por nós. Serva de Deus Ita, rogai por nós. Meus amigos, então, também no mês de agosto, no dia 17 de agosto, né, foi uma coincidência, a efeméride, né, eu vim aqui hoje porque me foi possível, né, nessa data, mas no dia 17 de agosto, então, do ano de 1887, o Beato Imperador Carlos viu pela primeira vez a luz do dia, né? E é interessante que nós conheçamos um pouquinho da formação que recebeu o Beato Carlos, que não nasceu, vamos dizer assim, tão evidentemente destinado a ser imperador ou a substituir, né, propriamente a suceder como imperador, mas que, como um membro assinalado daquela realeza, daquela dinastia dos Habsburgo, recebeu uma educação que lhe permitiria vir a ser, né? Vir a ser. E nós veremos que a história, imagino que talvez seja ser disso, já do conhecimento dos senhores, que a história de fato, por vontade de Deus, o encaminha nesse sentido. Então, em linha de princípio, o Beato Carlos vai receber a formação que seria comum, né, aos arquiduques, né, aqueles que estavam ali na sua posição, e aquela nobreza de modo geral, mas nesse primeiro momento, não ainda a formação de um imperador e de um rei apostólico, né? Então, inicialmente, o Beato Carlos ainda começa a ser educado naquela perspectiva, né, que hoje, vamos dizer assim, vem sendo aí rediscutida, mas numa espécie de homeschooling muito, né, bem assambarcado, mais que isso numa perspectiva realmente de tutoria, né? Então, os tutores, a figura do tutor, né, um professor bastante ilustrado, um polímato, vamos dizer assim, versado numa série de áreas, assume não somente o ensino de uma pessoa, mas a sua formação integral, né? Se apresenta como um tutor, de fato, que vai sim promover o conhecimento de matérias humanas, de matérias culturais, mas vai buscar formar uma pessoa para um tipo de resposta, um tipo de expectativa que sobre ela se coloca. E com isso, eu gostaria de destacar na formação inicial do Beato Carlos, não apenas uma série de conteúdos, mas uma forma, um modo de formar, né? Então, obviamente, né, numa idade assim mais tenra, né, o Beato Carlos esteve ali pelas barras de saia de sua mãe, de suas aias, como é de se supor, é de se esperar, mas por volta dos 7 a 9 anos de idade, ele já é de fato confiado a um tutor que tinha, por assim dizer, uma confiança, né, na corte, já era experimentado, já havia sido tutor de outros, né, e que passa então a assumir mais diretamente essa formação do Beato Imperador. E é interessante que uma das coisas, né, que fica bem destacada desse tempo é a sua obrigação de se levantar às 6 da manhã e tomar um banho frio, a despeito da estação.
Então, no dia de hoje, certamente, o pequenino Carlos teria tomado às 6 da manhã o seu banho frio, né? E, a partir daí, tomado o seu café, ouvido a missa, antes, né? Ouvido a missa, tomado o seu café, se dedicado aos seus estudos, tomado o seu almoço, à tarde, novos estudos, esportes, caça, né? Em preparação para a vida militar que ele viria a tomar posteriormente. Embora não brilhasse sobre a sua cabeça de início a coroa imperial, algumas coisas já estavam definidas. O fato de ter ele que receber essa formação que nós comentamos, que permitisse o vir a ser, e este lado, vamos dizer assim, bélico, marcial, que ficava acenado para todos os homens da família imperial. Então, em algum momento, já era dado como certo que o pequeno Carlos viria a ser oficial, viria a ser membro, né, das Forças Armadas de seu torrão natal. Então, acho que aos 7 anos de idade, os banhos frios de manhã devem ter ajudado, né, a despertar esse lado mais aguerrido, que seria evidentemente necessário para a vida militar, mas nós veremos para todos os outros campos da vida do beato imperador. Então, ele inicialmente não recebe uma formação, vamos dizer assim, escolarizada, no sentido de frequentar a instituição escola, mas é confiado a um tutor que, mais do que preocupado em subministrar certos conteúdos, está preocupado em formar um tipo de pessoa. E aqui, né, volto a insistir, coisas como essas, né, um banho frio às 6 da manhã, são, de certo modo, significativas. Né? Nós não queremos aqui ficar trazendo um punhado de curiosidades legendárias sobre a vida do beato, mas esse é um ponto importante. Né? E esse tutor, então, passa a acompanhar os estudos do beato Carlos em línguas, sobretudo, é uma preocupação grande inicialmente, né? Então, latim, grego, francês, italiano, alemão, e também as línguas ali, né, dos seus povos e minorias étnicas inseridas no Império Austro-Húngaro. Né? Então, esse é o conteúdo, vamos dizer assim, de uma formação inicial do beato Carlos. A par disso, a sua mãe cuida da sua formação eminentemente católica e muito marcadamente mariana, né? o que vai definir a sua pessoa, a sua personalidade, e vai acompanhá-lo por toda a sua trajetória, por toda a sua vida. Né? E também não se descuram, né? A par dessa formação que a própria mãe dá a ele, não se descuram também de que ele seja acompanhado de perto por diretores e confessores da primeira linha. Né? Então, eu queria destacar isso também. Logo nós temos aí, na formação do beato imperador, a figura de um dominicano, né, que lhe instrui e examina em catecismo com muita severidade. Né? E depois, na data aí dos seus 14 anos, mais ou menos, o beato Carlos passa então, após ter tido essa tutoria, passa então a receber uma formação, por assim dizer, escolarizada, na instituição escola, mas de um modo bastante peculiar. Né? Ele não vai todos os dias de manhã ser deixado às mãos dos professores no meio de seus colegas. São selecionadas algumas disciplinas que se ouve por bem que ele assista, né? E mais notadamente é incentivado a tomar parte nas disciplinas, se assim podemos dizer, nos momentos esportivos dentro dessa formação.
Claro que seria mais fácil tomar parte nesse tipo de atividade num contexto de grupo, num contexto previamente organizado. Então, o Beato Imperador teve lá, no período da sua tutoria, teve um confessor e um professor de catecismo dominicano, passa ele por instituição de ensino jesuíta e também beneditina. Então é o que eu digo, seria muito difícil que uma pessoa ficasse mal formada tendo tido todas essas influências. Um dominicano com um cajado em mão, né, lá os jesuítas a incentivar o culto, né? Não o culto, mas o preparo físico, o preparo desportivo, e também os beneditinos na sua persistente serenidade. Então, essas ordens perpassam a vida formativa do Beato Carlos lá nos seus inícios, né? E isso começa a formar e consolida a formação inicial de um homem que deve ser, acima de tudo e antes de qualquer coisa, católico, apostólico, romano, comprometido em fidelidade, em espírito, em consciência com o que apregoa esta santa religião, né? Isso é a primeira marca distintiva. A formação intelectual, então, passa pelo domínio dos idiomas, do seu solo pátrio, também de outras potências vizinhas, mas, acima de tudo, existe a preocupação formal de que lhe seja dada uma formação católica. E essa possibilidade, vamos dizer assim, de flexibilizar o currículo de uma escola regular a seu favor, podendo servir-se desta ou daquela cadeira, sempre tendo a figura do tutor, ainda nesse tempo, a acompanhar essa dinâmica, a reunir essa oferta de conhecimento. É isso que faz com que ele, então, se forme no seio familiar, para a família e para a religião. Como eu disse, ele não nasce com a pecha do imperador marcada necessariamente no seu destino. Uma série de fatos se sucedem para levá-lo, e vamos dizer assim, elevá-lo a essa condição, né? Como eu disse, muito modestamente, e mais ainda sendo aqui terrivelmente registrado, né? Pensei que eu só daria conta das falhas e equívocos aqui expendidos no tribunal de Deus, mas teria que dar conta mais imediatamente aí, a não sei quantas pessoas, por força aqui do registro. Então eu vou tomar muito cuidado para não descer em tantos detalhes históricos assim, que são do conhecimento da maioria e em alguns casos até da especialidade de alguns, né? Então eu vou procurar ter esse cuidado para não me trair. Mas enfim, algumas coisas são necessárias que nós toquemos, né? Para mostrar como, vamos dizer assim, na lógica dinástica, Carlos da Áustria é acenado como um herdeiro presuntivo do trono mais adiante, né? Pulando muitas etapas e muitos pormenores, nós sabemos que o filho do imperador Francisco José teve um fim trágico, né, por assim dizer, uma morte lamentável numa situação que até hoje permanece um tanto obscura, permanece sendo alvo de burburinhos e confusão, né? E com isso, então, sem descendência direta apta a sucedê-lo, uma série de arranjos dinásticos são, por assim dizer, postos
em causa, né? E, em resumo, novamente, pulando muitas etapas, Francisco Ferdinando, o arquiduque, fica, né, acenado pela morte do filho do imperador Francisco José, fica acenado para vir a sucedê-lo, então, no trono. Com isso, a preocupação em torno do Beato Carlos começa a crescer, né? Novamente, né, a morte do filho do imperador Francisco José não o coloca imediatamente na berlinda, por assim dizer, mas cresce uma preocupação em torno dele, e nós estamos tratando de formação, cresce uma preocupação, ou coloca-se, melhor dizendo, uma preocupação de rearranjo de rumos para dar-lhe uma formação mais próxima, com essa passagem, daquela que seria desejável para um futuro imperador. Então, a par disso, a formação e a vida militar do Beato Carlos começa a ganhar efeito, começa a ganhar corpo. Desde a sua adolescência, 14, 16 anos, né, ele já tem uma patente, por assim dizer, quase honorífica. Eu li do francês, então, sur lieutenant, o que seria, vamos dizer assim, um vice-lugar-tenente, ou um sub-lugar-tenente, né? Uma patente militar que ainda não é efetiva lá pelos seus 14, 16 anos, mas que com os seus 18 anos vai se tornar efetiva. E aí sim, como lugar-tenente, né, ele ingressa nas Forças Armadas e passa a ombrear com os seus em pé de igualdade, submetendo-se, né? O biógrafo teve o cuidado até de destacar o cuidado com os cabelos, né? Submetendo-se então a todos os deveres e exercícios inerentes à caserna, inclusive o de manter o seu cabelo no padrão militar, né? Esse dado é curiosamente destacado no sentido de evidenciar que se desejava para o Beato Carlos uma formação autêntica no aspecto das ciências e das práticas militares. Então não se desejava que um arquiduque ou que um futuro imperador, mas nesse caso, nesse tempo ainda não se cogitava tão concretamente disso, mas que não fosse um nobre no meio de militares, mas que ele fosse um membro efetivamente da caserna, um membro efetivamente engajado na vida e na formação militar. Então, por volta dos seus 18 anos, o Beato Imperador estará comprometido com esse tipo de atividade, com esse tipo de formação. Algumas peripécias se passam nesse tempo, né, com ele, inclusive uma fratura no seu calcanhar que ele ganhou esquiando, né? Conta-se que nesse episódio ele foi assim caçoado, né, pelos que ali estavam, e que já se acenava nele, nessa pequena passagem de sua vida juvenil, de sua vida militar, já se acenava nele uma postura, né, que não procurou revidar as ofensas, nem se enfureceu com elas, mas também não se abateu diante delas, né? Levantou-se dizendo: caído ou não, sou o arquiduque Carlos da Áustria, defendeu o seu nome, a sua dinastia, mas não se preocupou tanto com a sua pessoa. É difícil, né, às vezes, nós percorrermos linha do tempo, porque os eventos correm em paralelo, mas não é possível, né, apresentá-los assim. Então, eu destaco, nesse momento, né, nessa, vamos dizer assim, adolescência tardia, ou primeira juventude
do Beato Imperador, eu destaco essa preocupação com uma formação militar e militaresca. A par disso, aqueles eventos dinásticos que nós demos notícia ocorrem e começa, então, cresce uma preocupação com a formação daquele, na perspectiva do vir a ser, naquele que poderia se apresentar como herdeiro do trono, herdeiro do império, e lá pelos seus 21 anos, o Beato Imperador é subtraído desta vida militar que lhe era muito cara, que lhe era muito, por assim dizer, bem vivida, Ele vivia essa dimensão de sua vida com gosto. Não que não tenha vivido as outras com brilho e com gosto. Ele consta que ele não foi propriamente um aluno brilhante, mas terá sido um aluno, sobretudo, dedicado, tanto na sua formação doméstica, quanto na sua formação escolar. Mas o fato é que a sua vida militar lhe era realmente muito viva e falava muito proximamente ao seu espírito. Consta dos seus assentamentos de praça, algumas informações sobre a sua personalidade, sobre a sua vida na caserna. Então, se destaca o seu asseio, a sua marcialidade, a sua capacidade física, as suas propriedades de equitação são destacadas, mas um certo traço de timidez contida também lhe é imputado, um certo traço de timidez. Mas o que se dstaca, não propriamente dos assentos oficiais, mas de relatos posteriores de companheiros seus de caserna, é que o traço mais distintivo, por assim dizer, do Beato naquele tempo era a sua capacidade de ouvir, a sua capacidade de ter atenção, de estar diante de outra pessoa, de fato voltado primeiro para si, estando em si, e segundo, voltado de si para ela. Então, esse é um traço que é marcado na vida militar. Eu destaco isso porque eu não sei se alguém aqui é egresso da caserna, mas talvez a caserna não seja o ambiente mais propício para delicadezas e susceptibilidades, mas se destaca no tempo da vida militar do Beato Carlos, que foi vivido com rompante, foi vivido com marcialidade, se destaca esse lado, o lado de quem consegue ouvir com fidelidade, ouvir com integridade, ouvir com detença. O crítico e professor Jorge Steiner diz que a concentração é a piedade do homem. O homem que, quando está concentrado, quando se concentra e ao concentrar-se, declina o maior, o mais intenso nível da sua piedade. Então, na vida militar, na bruteza, na dinâmica, bruteza talvez seja uma palavra pejorativa, eu me sinto aqui confortável de dizer, porque fui aluno de colégio militar 7 anos, com muito gosto, com muito orgulho, Tive assim uma antessala da caserna, mas o que eu quero dizer é que o ambiente militar deve ser por si intrépido, viril, e se destaca na personalidade do lieutenant Carlos, se destaca essa capacidade de ouvir, essa piedade que se declina em favor do próximo. E isso vai ser uma marca de vida para o pai, para o esposo, para o imperador. É por isso que eu estou destacando. E se ela conseguia se fazer mostrar num ambiente, repito, marcado pela agitação, pela dinâmica, pela intrepidez, é muito certo de que ela era muito evidenciada, muito notória,
que ela chamava e tomava as atenções. Subtraído então pela idade dos seus 20, 21 anos da vida militar mais diretamente, porque crescem as possibilidades de sucessão dinástica de parte dele, o beato imperador é, por força de decisão do imperador à época, Francisco José, o beato Carlos é levado a ter uma formação mais, digamos assim, em matérias mais acenadamente políticas e jurídicas, por força desse crescente do vir a ser imperador. Então, ele vai, vamos dizer assim, frequentar a universidade, mas numa perspectiva muito diferente. Ele não vai aos seus professores, nem aos seus colegas, né? Os seus professores vêm a ele. Então, ele se instala, por ordem e a supervisão do imperador e do ministro da instrução pública, porque isso passa a ser uma questão de Estado, a formação de Carlos, do beato Carlos, passa a ser uma questão cada vez mais acenadamente, uma questão de Estado. Então, sob supervisão do imperador e do ministro da instrução pública, ele se instala num apartamento e passa então a receber os seus professores, que vão lhe subministrar matérias, né, para o nosso orgulho, matérias jurídicas, né, direito público, acenadamente, direito canônico, algumas noções também de direito civil, direito penal, economia, finanças e política propriamente dita. Então, essas matérias ingressam na esfera de cognição de Carlos, por força desse vir a ser que pende sobre ele. Então, ele desenvolve esses seus estudos aí até pela casa, por assim dizer, dos 20, 21 anos, e acenadamente é uma pessoa bem relacionada com seus professores, admirado por seus professores, né? Tido como de convivência amena, simples. Repito, né? Não se tem assim um registro de um grande brilho intelectual de parte dele, mas de um compromisso sempre constante e bem empregado. Até porque a criação que ele recebe dificilmente vai predispô-lo a ter uma vaidade intelectual muito acenada, a ser um grande versado nessa ou naquela área. Talvez este seja um primeiro sacrifício que a sua formação, que a sua natureza, por dever de ofício, já lhe impõe, né? De não ter essa, vamos dizer assim, cobiça e vaidade intelectual, embora pudesse ter sucesso em qualquer cadeira que buscasse se dedicar mais, mas para ele bastava uma formação orgânica e uma formação que lhe permitisse cumprir com os seus deveres públicos, caso isso fosse necessário. Então, talvez esse pêndulo interno já estivesse no interior, no seio dele, dirigindo as suas atenções e a sua busca por conhecimento mais limitadamente, num sentido de profundidade e de efusão. Então, Beato Carlos comemora os seus 21 anos com certo alarido na corte imperial e convida os seus professores e tudo mais, e se encerra, por ora, a sua formação acadêmica, vamos assim dizer. E a par disso, ele experimenta alguns reveses, né, que novamente vão encaminhá-lo a esse vir a ser cada vez mais próximo, cada vez mais acenado. Consta, né, pelo menos de acordo
com os biógrafos que eu consultei. Ao finalzinho, tendo tempo, eu dou uma notícia assim sobre a bibliografia que nós temos à disposição no tocante ao Beato Carlos. Mas, em termos assim, biográficos mais densos, eu não consegui ter à mão nada em língua portuguesa, né? Até depois eu vou comentar algumas edições do Mosteiro de São Bento do Rio, né? Mas são mais devocionais. Então eu tive que lançar a mão de biografias em francês, alguma coisinha que eu consegui ler em italiano, mas os biógrafos acenam para o fato de que seu pai Otto não era propriamente um pai muito próximo, nem muito zeloso. Era, por assim dizer, um boêmio, sem muito trato e muito cuidado com os filhos e com a família de modo geral. Então, curiosamente, faltou para o pai santo, que foi o Beato Carlos, a figura mais próxima do seu próprio pai. Mas ele não deixa de sofrer com a morte de seu pai, que se dá por esses anos, e essa morte o torna, mais uma vez, o faz alçar mais um degrau, seja por vontade da providência, como queiram interpretar, o faz ficar mais um degrau assenado na sucessão dinástica. Então, ele experimenta uma dupla aflição pela morte do pai. A dor natural, que todos, em maior ou menor medida, sentimos ao perder um ascendente imediato, mas também cresce nele a preocupação com a sucessão dinástica, o que a essa altura já se faz ver como muito possível, mas num tempo postergado. Daí a 30, 40 anos talvez pudesse ele vir a ser o sucessor dinástico do Império Austro-Húngaro. Por que isso? Porque Francisco Ferdinando, aqui me socorram também os especialistas aí na ciência monárquica e na história, Francisco Ferdinando, que está a esse tempo já acenado para suceder Francisco José, toma-se de amores por uma nobre, mas que não tinha propriamente linhagem principesca. E por 3 anos debate-se com o imperador, insistindo na união, insistindo no casamento, e por fim vence essa batalha em termos, porque Francisco José lhe impõe um matrimônio morganático, acho que é esse propriamente o termo, ou seja, os seus sucessores não fazem jus às prerrogativas de sucessão dinástica. Então, falecendo Francisco Ferdinando, o beato imperador fica acenado para sucedê-lo na ordem dinástica. O que se esperava acontecesse bastante adiante, mas nós sabemos que a história não se deu desse modo, né? Então, eu estou novamente fazendo uma digressão em paralelo para mostrar como tem crescido a preocupação de sucessão dinástica de parte do beato imperador e também de parte dos outros para com ele, né? Esse passo da união morganática do arquiduque Francisco Ferdinando é um traço importante para enxergarmos como que ele está imbricado nessa eventual sucessão. O matrimônio foi feito, consentido pelo imperador, mas os seus sucessores, né, Francisco Ferdinando deixou sucessores, se eu não me engano, 3 filhos, mas nenhum deles faria ab início jus aos direitos, às prerrogativas de sucessão dinástica. Essa tinha sido uma condição inicial limitante daquele enlace. E consta que a sua esposa, né, no cerimonial, no rígido cerimonial de Estado, sofria uma série de constrangimentos, porque ela não foi elevada à posição, nunca foi elevada à posição de arquiduquesa, por assim dizer.
ela permaneceu, né, recebeu mais alguns títulos de duquesa, de princesa, mas sempre permaneceu num local, numa posição menos lisonjeira na corte de Francisco José, por imposição do rígido cerimonial de Estado. Então, esse é um movimento paralelo que nós não podemos nos furtar de ter claro para perceber essa, vamos dizer assim, escalada dinástica que perfaz o beato imperador. A data dos seus 24 anos, ou melhor, dos seus 23, final dos seus 23 anos, no ano de 1910, já enxergando esse crescente de possibilidade na sucessão, o imperador Francisco José toma Carlos de parte e lhe impõe o dever de contrair matrimônio, de contrair núpcias com uma moça, com uma mulher de linhagem principesca, necessariamente, para evitar que novamente houvesse um problema futuro de sucessão dinástica e para que com isso se garantisse a vida do Império Austro-Húngaro. Então, consta que o beato imperador lançou mão de um compêndio por ordem e influência do seu tio para poder então conferir aquelas eventuais candidatas que tinham intacta a linhagem principesca que lhe era requerida para desposar alguém. Mas o seu coração já havia sido tomado muito antes, né? Claro que com toda a discrição e toda a contenção que eram próprias de alguém na posição dele e dela, o seu coração já havia há muito sido tomado de amores por Zita de Bourbon-Parma, que tinha, para além de tudo, a linhagem principesca que era exigida pelo tio imperador. Então, ele, a par de consultar o compêndio, de genealogia, já havia a eleita do seu coração e não lhe foi difícil, fazer a escolha. Deram-se os trâmites que eram muito, não vamos ser aqui falsos, não era propriamente muito romântico. Nesse caso, houve uma coincidência romântica. Os corações já haviam se escolhido, mas a escolha e o processo de contatos e de enlace se dava na boa intriga da corte por aquelas senhoras que eram mais anciãs e mais destacadas, e assim foi feito, Talvez a serva de Deus Zita tenha sido a menos consultada nessa passagem, mas consta também que o seu coração já era de há muito, se não tão encantado por Carlos como era o dele por ela, não lhe era de modo nenhum antipático, nem sequer, o que seria, acho que até pior, indiferente. Então, existe uma coincidência, de uma linhagem principesca requerida e também de um sentimento prévio que havia entre os dois. E aí nós começamos uma passagem mais amena dessa nossa conversa e que acena mais claramente essas dimensões que foram radicais na vida do beato Carlos, a sua paternidade, a sua responsabilidade. E isto colocado como prática na sua vida de pai e de esposo, mas sobretudo na sua vida de homem de Estado. Então, consta por volta desses estertores de 1910, princípios de 1911, o beato imperador e a serva de Deus Zita começam os trâmites do seu
noivado, né? E toda essa passagem do enlace matrimonial dos dois é permeada de sentimento, de carinho e de fé e de fidelidade. Por princípio, antes de se tornarem noivos, eles fazem uma peregrinação à tumba de Santa Zita, né, o onomástico da serva de Deus, que viria a ser a sua noiva. No dia de seu noivado, propriamente, abrem os trabalhos ouvindo a Santa Missa e fazendo nova peregrinação a lugares sagrados. Eles experimentam, logo após o noivado, alguns dias, né, podendo se conhecer melhor com passeios, caminhadas, sempre supervisionados, e logo em seguida o Beato Carlos é enviado em missão oficial para assistir o coroamento na Inglaterra. Então eles se afastam por um tempo e é muito, sem nenhuma aqui, vamos dizer, sem nenhuma puerilidade, é muito bonita a correspondência que eles trocam nesse tempo, de um sentimento que não deixa de ser terno, mas que é sempre muito discreto, nunca é muito insinuado, mas que não perde por isso a sua ternura. Se evidencia de parte dos dois um interesse, uma adesão, melhor dizendo, um pelo outro, né? Isto é muito destacado. Até que nós chegamos ao dia 21 de outubro daquele ano de 1911, em que eles contrairão propriamente o seu enlace matrimonial. O dia começa às 7 horas da manhã, assistindo à Santa Missa. Então os noivos vão juntos, né? Certamente a preocupação maior da serva de Deus não era com o seu cabelo, de onde sairia, mas de assistir à Santa Missa ao lado do seu noivo. E após esta primeira missa, o Beato Imperador Carlos toma e segura fortemente a serva de Deus pelas mãos, e lhe diz: a partir de agora, nós temos que nos ajudar um ao outro a chegarmos no céu. Assim começa o dia do seu enlace. Ao meio-dia, recebem então, né, as delegações que chegam, embaixadores, enfim, o próprio imperador Francisco José se faz presente, e ao meio-dia começa propriamente o rito do enlace de matrimônio dos dois com a Santa Missa, em que novamente assistem, dessa vez acompanhados por todas aquelas delegações oficiais, cercados de mais pompa, missa oficiada por representante do Sumo Pontífice, e tomam então as suas núpcias, trocando alianças, nas quais constava, para além do nome de cada um deles, nas quais constava a seguinte inscrição. Aqui me perdoem os latinistas, que eu sei que usar por aí pelas imprecisões de pronúncia, mas constava das alianças por ordem e por iniciativa de Carlos, do Beato Carlos, a seguinte inscrição: Sutum presidium nos confugimos Santa Dei Genitrix. É como eu gosto mais de traduzir: a sua proteção nós nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Então, essa era a inscrição que constava das alianças trocadas naquele dia por Carlos e Zita. Um matrimônio que nasce na Sagrada Eucaristia, que nasce na dimensão esponsal do Cristo Eucarístico, do Cristo Esposo, e que se abriga, que se agasalha, que se vai descansar, que se vai abrigar no colo da Virgem Maria, Mãe do
do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o enlace matrimonial deste santo casal. Não posso dizer ainda deste casal de santos. Ainda não podemos. Mas certamente podemos dizer deste santo casal. Voltando, cerca de um mês antes desse dia, nós temos a serva de Deus Zita, companhia de sua família, de sua mãe, peregrinando ao sumo pontífice, ao santo Papa Pio X, para requerer a sua bênção para o casamento, para comunicar essa passagem, como era o costume dos Bourbon-Parma. E o Papa, São Pio X, num lampejo de profecia, congratula Zita por vir a desposar aquele que sucederá Francisco José. E ela fica um pouco perplexa, não entende, né? E o Papa, mais uma vez, insiste nisso. E consta, né, pelos biógrafos aí, que até houve uma piadinha entre mãe e filha, no sentido de que em matéria de política o Santo Padre não seria infalível. Então reputou-se essa fala do Papa, do Santo Padre do Papa, como um erro, como uma confusão. Mas ele insiste em congratulá-la por vir a desposar aquele que sucederia o imperador. E neste dia de outubro de 1911, na missiva que ele envia ao casal, novamente consta essa mesma afirmação, ao que até o imperador Francisco José pede que a carta seja relida para ver se o seu francês lhe faltava ou se realmente o Santo Padre, o Papa, assim o dizia. E ele nisso insistiu profeticamente. Posteriormente, a serva de Deus Zita vai dar testemunho, né, nos seus processos canônicos de Pio X, desta passagem, que óbvio não é suficiente, mas é muito ilustrativa. Então, contrário, aqui eu vou ter que poupar a história, ou melhor, tolher a história, para que nós consigamos destacar o que nos falta, dado o adiantado da hora. Mas, contraídas as núpcias, neste ano, neste 20 de outubro de 1911, o casal Carlos e Zita passa a viver ali a sua vida de casado, a sua pequena e nobre vida de casados, ele novamente com obrigações militares, com algumas transferências, ela sempre zelosa no cuidado do seu lar. Menos de um ano depois, vem à luz o primeiro filho do casal, Otto, em homenagem ao avô. E é interessante, esse é um ponto interessante, que o casal, os biógrafos dizem que o casal lamentou a vinda de um varão, porque eles esperavam os dois uma menina. Isso é muito curioso, porque a vida de um varão, normalmente, e no caso com certeza, é o que garantiria direito de sucessão dinástica. Então, vamos dizer assim, esse recreio do casal que se permitia querer uma filha, esperar uma filha, mostra que a vida familiar que eles levavam era sim comprometida com a causa do Estado, com a vida de Estado, mas não se esgotava nisso. Eles tinham as suas ternuras, eles tinham os seus desejos, eles tinham a sua vida de marido, de mulher, de esposo e de esposa, né? Então isso me chamou muita atenção, é curioso, né? Normalmente seria o natural rezarem, implorarem aos céus um varão, né? Mas eles se permitiram então esperar para esse primeiro rebento, esperar uma filha. Isso me chamou muita atenção. E vieram outros, né? Vieram em sequência, sempre neste intervalo quase que natural e orgânico de um ano, novos rebentos, por graça de Deus, vieram à luz, filhos e filhas, né? Em sequência.
E a história caminha, e aqui tem que caminhar muito rapidamente, até aquele fatídico dia. Aí me socorra, professor Rodrigo, se eu estiver enganado, porque eu não estou aqui conferindo as minhas anotações, 28 de junho de 1914, acho que é isso mesmo, né? O atentado, o burburinho é de aprovação ou negação? 28 de junho de 1914, o atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando. É isso? Hã? Em Sarajevo. Sarajevo, perfeito, perfeito. Né? Então, ele e sua esposa são baleados de forma terrível, de forma trágica, a despeito do acerto ou não desta visita, do acerto ou não das políticas imperiais, e esta não é uma preocupação nossa aqui. Mas, então, é baleado o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, são mortos, e com isso o nosso pequeno Carlos, né, se coloca na linha de frente para suceder Francisco José. Recebe essa notícia, claro, não sem temor, não sem hesitação, que são naturais, mas com a altivez e com a firmeza de alguém que foi preparado para isso e que, acima de tudo, recebe esta função como uma missão dada por Deus, dada por Deus. E nós sabemos que o atentado ao arquiduque Francisco Ferdinando não é apenas o estopim desta escalada dinástica de parte do Beato Carlos, mas é também o estopim da Primeira Guerra Mundial. Eu não vou me permitir, nem tenho como descer aqui em mais detalhes sobre o processo que levou à eclosão da guerra, mas nós temos que ter em mente que o atentado, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando é, com certeza, o resultado de uma tensão étnico-política que havia ali circunscrita, ou melhor dizendo, inscrita no Império Austro-Húngaro, e permitiu com isso a atração de uma série de interesses das potências mundiais que se alinharam num ou outro sentido e que viram nesta eclosão a possibilidade de fazer valer os seus interesses étnicos, políticos, territoriais, econômicos. Né? Em linha muito resumida, estas ideias nos são reitoras. Então, o Beato Carlos fica com o assassinato do arquiduque, fica acenado na sucessão dinástica e começa, então, iniciada a Primeira Guerra Mundial, continua inicialmente com as suas atividades militares, que não o expõe necessariamente, né, ao combate ostensivo, não por falta de vontade de sua parte, mas, claro, para proteger o herdeiro dinástico. Então, ele cumpre missões de representação do imperador, muitas vezes, ao longo de todo o império, e também nos frontes de batalha, cumpre com algumas representações e algumas missões diplomáticas, até que consegue alguns postos mais destacados e mais aplicados para a lógica do combate e das táticas, efetivamente, e o faz, ainda não numa posição muito lisonjeira, numa posição inferior diante das Forças Armadas. Aqui tinha o arquiduque finado Francisco Ferdinando, mas na sua primeira manifestação ele deixa escrito em verbis que o seu primeiro desejo é que todos aqueles comandantes militares que estão sob ele, que estão sob sua autoridade, têm por dever, ele usa esses termos, poupar o sangue dos homens. Ele usa esses exatos termos, salvo se a tradução para o francês pecou nesse ponto, né? Mas eu li do francês nesses termos, que se poupe o sangue dos homens, sob pena de responsabilidade e de responsabilidade indesculpável da parte daqueles
que não agirem com essa diligência. Mais uma vez aqui eu me permito dar saltos de história para chegarmos ao 21 de novembro de 1916. Teria sido um salto muito grande, né? Nem tanto. Mas chegamos então ao 21 de novembro de 1916, em que vem, né, a morrer propriamente Francisco José, já muito velho, né? Não morreu assim de surpresa, vamos dizer assim. Cumpriu muitos anos de reinado, teve uma vida longeva, acho que mais de 80 anos, né? Então, com os desgastes últimos da rotina de guerra, adoeceu, teve ao seu lado a serva de Deus Zita, com muita presteza sempre, veio a falecer, então, em 21 de novembro de 1916, no curso da Primeira Grande Guerra, o que faz com que, então, o Beato Carlos venha a ser guardado aí o tempo necessário para os trâmites políticos e cerimoniais. O Beato Carlos venha a ser sagrado imperador do Império Austro-Húngaro e rei apostólico da Hungria, né? E aqui eu queria chamar a atenção para esse momento, para a coroação de Carlos, para a coroação do Beato Carlos. A coroação é a um só tempo, um ato do parlamento e um ato religioso. Estas duas dimensões não são separadas, nem em termos de ocorrência, nem em termos jurídicos. O ato que se desenrola pelas mãos do arcebispo na catedral é o mesmo ato do parlamento. Então, a coroação de Carlos, né, como rei apostólico da Hungria, imperador da Áustria, é um ato de Estado e é a um só tempo um ato de Estado, um ato do parlamento, como também um ritual sacro e religioso. O Beato Imperador se coloca de joelhos, recebe a coroa de rei apostólico, ouve a ladainha de todos os santos e recebe o óleo de unção. É ungido rei, é ungido imperador. E este óleo sagrado penetra a sua pele, penetra as suas entranhas e unge, acima de tudo, a sua alma. Aqui vem a dimensão de um rei ajoelhado diante da liturgia, de um rei que não se faz por prerrogativa dinástica, não se faz por conquista de guerra, não se faz por conquista política, mas se faz pela unção de Deus, nosso Senhor. Essa é a dimensão essencial que brota desta sagrada liturgia, e por isso é que eu destaco, né? Talvez tenha sido um dos últimos momentos em que a história tenha visto esse tipo de celebração litúrgica, a unção, a coroação e a unção de um rei, que o é segundo crê, segundo vive, segundo lhe fala aquela liturgia, o é por direito divino, por direito de Deus. Isto é muito importante. E o Beato Carlos, em conversa com a sua esposa, destaca muito isso, o quanto foi importante ter vivido essa liturgia com toda a devoção que lhe era peculiar. E no lampejo profético também, terminadas todas aquelas obrigações, ele é aclamado pelo povo e comenta com a sua esposa, lembra-se de nosso Senhor Jesus Cristo, que entrou triunfante em Jerusalém e logo depois, pelas mãos daqueles que o aplaudiam, que o exultavam, foi execrado, foi castigado, foi cuspido, foi escarrado. Consta
que ele comentou, consta por testemunho posterior da serva de Deus Zita, consta que ele fez esse comentário, fez essa alusão. Nós sabemos, aqui eu realmente tenho que sacrificar mais uma vez meu compromisso científico com a história e com a historiografia, nós sabemos mais uma vez que o Império Austro-Húngaro não subsiste à Primeira Guerra Mundial. Uma série de meandros estão envolvidos nisso, mas anseios republicanos, anseios étnicos, interesses outros, fazem com que o Império Austro-Húngaro não sobreviva à Primeira Guerra Mundial. E nós temos, então, um imperador, um ex-imperador, se é que assim se pode dizer, cerceado, tomado, o fantasma do regicídio ainda aterrorizava aquela monarquia, aquela dinastia. Ele se vê cercado, como o Senhor nosso Jesus Cristo, naquela noite do jardim, ele se vê cercado, ele se vê defendido por poucos, ele se vê sendo destituído dos seus poderes terrenos, mas ele, assim como o Senhor nosso Jesus Cristo, diz o seu: Pedro, guarda a tua espada na bainha. O beato imperador Carlos tem a seguinte postura: ele nunca abdicou ao seu trono. Nunca abdicou ao seu trono. Nem por pressão nenhuma, nem por favor nenhum, em favor de si, em proveito de si, ele abdicou ao seu trono. Porque ele achava e sabia não poder fazer. O seu trono lhe foi dado por unção de Deus, não como um privilégio, mas como uma missão peremptória. Então ele nunca abdica do trono, mas ao mesmo tempo ele não permite, nunca permite que ninguém se levante em armas, que os seus patrícios se levantem uns contra os outros para garantirem este que lhe era um direito divino. Esta é a postura que o beato imperador toma para si, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não nega, Cristo nunca negou a sua condição de Filho de Deus, de Redentor nosso. Ele morreu por afirmar e defender isto que foi imputado como heresia, mas ele nunca permitiu que isso se tornasse motivo de confronto. Ele se entrega como cordeiro a ser imolado. O beato imperador não abdica dos seus direitos de rei, mas se entrega para o martírio do exílio e da humilhação, sem permitir que nenhum patrício seu derrame o sangue de outro. Foi exilado no seu próprio país, esteve ao abrigo de nossos amigos beneditinos, socorreu-se como podia, até ser por cabo exilado na Ilha da Madeira, em Portugal. E aí nós temos uma primeira aproximação e bastante evidenciada desta terna figura do beato Carlos com o nosso idioma, com a terrinha, e talvez por isso a devoção a ele tenha chegado a nós de forma mais ou menos efetiva, se formos pensar naquela distância inicial que tínhamos entre Brasil e o Império Austro-Húngaro. Caminhando aqui para o encerramento das minhas palavras, eu tenho pouco tempo para falar do que é mais importante. O beato imperador, então, a exemplo do Cristo, não renuncia à sua realeza, mas não faz dela arma de combate político e militar. Ele se entrega ao exílio, ao banimento e à pobreza. E consta que ele, a serva de Deus Zita e seus filhos, viveram realmente em pobreza, que ele tinha de deixar de comer carne para que os seus filhos pudessem comer, para que a imperatriz Zita
pudesse comer. Então, ele foi abrigado, inicialmente foi hospedado por caridade num hotel muito bom, muito fino, mas ele não se sentiu bem de ali ficar. Foi, então, convencido a deixar-se hospedar em casa de um rico industrial que era simpático à monarquia, e ali, de fato, ele vai morrer. Ele vai morrer numa casa modesta, mas digna, porém muito úmida e muito fria. E ele passa, então, vive ainda mais ou menos uns 2, 3 anos em grande pobreza. Ele vai para Portugal inicialmente acompanhado somente da esposa, os filhos ficam na Suíça. Isso para ele é um imenso calvário, ficar longe dos filhos. E à medida que ele consegue se instalar e que tem notícia que a imperatriz vai buscar os filhos, é muito engraçado ler na biografia dele que ele a todo momento vai à catedral local e reza o Te Deum. Vai à catedral local e reza o Te Deum. Então, quando ele sabe que seus filhos vão voltar na companhia de sua esposa, o que ele faz? Vai à catedral e reza o Te Deum. Né? E aí convive então mais 1 ou 2 anos com seus filhos, cerca de 2 anos com seus filhos, sendo um pai amoroso, um pai presente. E vamos dizer assim, a legenda de sua morte é justamente um presente, uma dádiva. Ele vai na companhia de Otto e Adelaide, os seus 2 filhos mais velhos, comprar o que se podia chamar com muita generosidade de uma lembrança, de um presente para o seu filho Carlos Luís, que aniversariaria. E ele desce então para a cidade, cerca de 2 horas de caminhada, e ao voltar, portando ali aquele presente que eu não encontrei, não soube achar com precisão do que se tratava, mas era um presente de aniversário para o seu filho, o seu corpo se ressente da diferença de temperatura na cidade e vamos dizer assim, na quinta, né, como é ao gosto dos portugueses, na quinta em que eles residiam, o frio e a umidade contrastantes da casa com o calor que ele havia colhido na cidade, vitimam o seu corpo, que já não vinha no pleno vigor de suas forças, por conta da carestia efetiva em que viviam, porque uma das opções que lhe foi dada era abdicar de suas posições reais para que se estabelecesse em favor dele uma pensão, para que se liberassem maior parcela de seus bens. Mas ele respondeu que o seu trono não havia sido comprado e que, portanto, não poderia ser posto à venda. Então, a carestia que já trazia aquele homem mais fraco e a diferença de temperatura que houve para que ele, então, conseguisse trazer um presente de aniversário para o seu filho, dão a ele inicialmente uma bronquite que evolui para uma pneumonia. E ele sofre por alguns dias, cerca de 15 dias, na companhia de muitos médicos, de 3 médicos que se revezavam, embora ele não concordasse de receber tratamento médico, porque se preocupava com os gastos que isso implicaria. A sua esposa vence nesse particular e ele é assistido então por médicos, até o ponto que estes chegam a desenganá-lo e ele então começa a perceber que irá deixar esta vida e, como bom católico, busca confessar-se, comungar, recebe a Santa Unção, todos os dias assiste à missa, comunga, é-lhe concedido ter a presença também de Jesus Eucarístico numa custódia, que vez ou outra um religioso ia lá para ele estender, para ele mostrar, e ele permanece, faz esta caminhada para a morte,
como imperador. Um imperador sem trono, um imperador destronado. A grande questão que fica para nós, eu acho, o Beato Carlos, eu digo que ele morre como imperador, porque ele manda chamar o seu filho mais velho, Otto, para que o filho veja, nas palavras dele, como morre um imperador. E fica para nós, né, eu brinquei no início, né, que eu sou um homem ancestral, mas que pela dicção que nós estamos adotando, eu vou preferir dizer que eu estou querendo ser radical, tentando ser radical, como foi o Beato Imperador, né? Nós nos perguntamos se esse tipo de comportamento, o que separa, né, o Beato Carlos, que morre como imperador, o que o torna uma figura sagrada, uma figura santa, e não uma figura risível, né? Imaginemos nós, né, você tem, às vezes, né, nós temos lembrança das nossas glórias passadas, humanas, e às vezes a nossa vida não é tão gloriosa mais. Então nós, às vezes, não temos mais tal ou qual posição, mas nós nos comportamos assim mesmo, né? Às vezes somos generais dentro de casa, professores dentro de casa, médicos dentro de casa, né? E às vezes a gente pode ser motivo de troça, né? Ah, já não é mais o tempo dele, já, né? Então, por que o imperador sem trono não é motivo de riso para os seus filhos, para os habitantes ali daquele vilarejozinho, né? Por que morrer como um imperador não é risível para o Beato Carlos? Por que ele não é mais um Quixote? Por que ele não é mais vamos dizer assim, um Policarpo Quaresma, para abrasileirarmos o arquétipo? Porque ele é um exemplo de cristão. Pelo mesmo motivo que o Cristo não é risível, ele também não é motivo de piada, não é motivo de riso. Porque a dimensão de ser homem de Estado, de ser imperador, não era propriamente e somente uma dimensão funcional, uma dimensão honorífica, mas ele conseguiu separar, como eu disse no início, ele conseguiu separar, tornar categorias existenciais, os radicais da sua vocação, acima de tudo, cristã. E ele, vivendo essa radicalidade esponsal e paternal, constrói na sua alma a dignidade de imperador, que não estava no seu título, não estava no efetivo uso dele, mas estava, como aquele óleo que um dia o penetrou, estava marcada na sua alma, no seu espírito. Então, o ideal do cristão não é risível, porque ele não se esgota numa paixão, num rumor, num romantismo terreno, mas ele é um ideal concretizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que a figura dele se eleva para os radicais, para os ideais, torna mais dia ou menos dia concreta essa realidade e torna-se concreto e real nela. Então, o Beato Imperador, no dia 1º de abril de 1922, após receber a santa unção, chama seu filho Otto para junto de si, sim, para morrer como imperador. Para morrer como imperador. Minutos antes de morrer, ou quarto de hora antes de morrer, ele reza e oferece a sua morte a Deus como presente, como dádiva para os seus inimigos, para aqueles que o depuseram covardemente do trono, para a união dos seus povos, e pede que Deus colha a sua morte como oblação, colha a sua morte como sacrifício, em prol destes que também eram seus filhos, e em prol de seus filhos na carne, para os quais ele pede
que antes venham a morrer do que a cometer um pecado mortal. As suas sessões e as suas dores avançam até que o beato Carlos consegue apenas dizer o nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. E ele então, como imperador, como o imperador, nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se imperador do império da morte. E o beato Carlos, então, neste 1º de abril, como imperador, como o imperador, eleva-se sobre a morte abatida e curvada, fecha os olhos e inclina a cabeça, chamando pelo nome que reveste a sua alma da maior dignidade, da dignidade salvífica. Ele chama por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu, para encerrar, trago o relato, recentemente perdi uma conhecida, uma senhorinha muito simples, viveu os seus 80 e poucos anos, morreu numa cidadezinha aqui próxima, Goianá, muito pequenininha a cidade, e nós a chamávamos carinhosamente Dona Bininha. Eu nem sei o nome dela de verdade, acho que Bininha era apelido, ninguém ia aceitar registrá-la assim. E consta que ela morreu cantando assim: eu sou de Jesus, é meu, eu sou de Jesus, Jesus vai comigo, eu vou com Jesus. E eu digo para os senhores que, como o beato Carlos da Áustria, ela morreu como imperatriz, revestida da mesma dignidade. E nós todos aqui hoje somos convidados a amanhã cedo tomarmos nosso banho frio às 6 da manhã, e irmos ser santos, revestirmos da dignidade do Cristo, para que um dia nós possamos, todos nós também, morrermos como imperadores, nos braços do grande e inigualável imperador de todas as gentes, de todos os credos, de todos os povos, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O beato Carlos deixou uma longa descendência e uma esposa que vestiu luto por mais de 60 anos. Permaneceu fiel ao seu esposo e viveu de luto por mais de 60 anos. Longo, doloroso e pesado luto. Meus amigos, eu agradeço a vocês pela atenção de todos e espero que essa nossa conversa sirva-nos para buscar este ideal que não é risível, mas que é concreto e factível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus salve o Papa de Roma e a nossa santa religião católica.